TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira, dia 7 de julho, e você vai ver a seguir. Petrópolis registra saldo positivo de empregos em maio. Beneficiários do aluguel social do Estado são convocados para fazer recadastramento em Petrópolis. Homem é preso por estupro de vulnerável na cidade de Petrópolis. Homem é preso suspeito de envenenar pré-treino de ex-companheira em Três Rios. Julho começa gelado, mas para os próximos dias, temperaturas devem ficar acima da média no Brasil. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A cidade de Petrópolis registrou um saldo positivo de empregos no mês de maio, com 2.353 admissões. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e foram divulgados na última semana. Apesar de Petrópolis ter registrado um número positivo de contratações, com 2.353 admissões, a cidade imperial também contabilizou 2.331 demissões. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o município ficou com um saldo positivo de 22 contratações. O contador Felipe Bar falou sobre a dificuldade de encontrar funcionários. Até tem emprego, né? Serviço tem, porém os funcionários tá bem complicado de arrumar. Eu, inclusive, sou contador, né? Então, os clientes reclamam muito por falta de mão de obra. Ainda segundo os dados divulgados, o setor industrial teve saldo negativo. No mês de maio, Petrópolis teve 291 admissões e 311 desligamentos. No entanto, o setor de serviços registrou 1.136 admissões e 1.109 demissões. O comércio em Petrópolis registrou 760 admissões e 750 demissões. Os dados ainda mostram que o setor da construção contabilizou 160 admitidos e 155 demitidos. O setor de menos destaque foi da agropecuária, com 6 contratados e 6 desligados. De acordo com o CAGED, no país, o mercado formal registrou 150 mil novos postos de trabalho em maio e atingiu um novo recorde de mais de 48 milhões de empregos com carteira assinada. Outro fator relevante é que, segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, dos 150 mil novos trabalhos criados, 124 mil foram ocupados por jovens até 24 anos. Apesar do saldo positivo, alguns petropolitanos ainda encontram dificuldades para conseguir um emprego. Aqui não é. Porque aqui o custo de vida é altíssimo e o desemprego está absurdo. Aqui não tem emprego, mano. Depende, né? Se você tiver um estudo, né, uma qualificação, de repente você consegue. Bom, gente, agora falando sobre, ainda falando sobre Petrópolis, os beneficiários do aluguel social do Estado devem fazer o recadastramento a partir desta segunda-feira aqui em Petrópolis. Esse procedimento é feito anualmente e vai abranger 2.574 pessoas. Os beneficiários devem comparecer nos dias e horários agendados com os documentos necessários no Centro de Cultura Raul de Leone e o trabalho vai acontecer até o fim de outubro. Nesta etapa, farão recadastramento quem recebe R$ 800 pelo Estado, com complemento de até R$ 200 pelo município, depois das chuvas de 2022, e quem tem benefício de R$ 500 também pelo Estado, casos de pessoas que foram atingidas por chuvas como as de 2011, 2013 e 2020. A listagem com os nomes, datas e horários para comparecimento ficarão disponíveis no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. Os documentos necessários são a documentação pessoal de todos os
membros da família que residem na casa, sendo RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de renda, renda formal, contra-cheque ou carteira de trabalho digital atualizados nos últimos 3 meses, renda informal ou ausência de renda, sendo carteira de trabalho, física ou digital, ou nada consta do Ministério do Trabalho. No caso de benefícios como aposentadoria, pensão, BPC e outros, é necessário o extrato bancário atualizado nos últimos 3 meses, comprovante de residência do imóvel interditado com data de fevereiro ou março de 2022, em nome do beneficiário ou membro da família, sendo original e cópia, um comprovante de residência atual em nome do beneficiário ou membro da família, contrato de locação com a firma reconhecida, acompanhado de cópia do RG, CPF e informações bancárias do proprietário do imóvel, laudo de interdição ou destruição do imóvel. É preciso que o beneficiário esteja com o cadastro único atualizado para fazer o recadastramento. Bom, e olha só, policiais civis prenderam um homem por estupro de vulnerável aqui em Petrópolis. Ele foi conduzido para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. Policiais civis cumpriram um mandado de prisão contra o homem condenado a 13 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. A captura do autor foi realizada na Estrada Mineira, em Itaipava, por policiais civis, em cumprimento à decisão judicial definitiva na última quinta-feira. O preso foi conduzido à 106ª Delegacia de Polícia de Itaipava, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. Já em Três Rios, um homem de 53 anos foi preso na última quinta-feira, suspeito de envenenar o pré-treino da ex-companheira. De acordo com a Polícia Civil, a vítima de 48 anos passou mal em uma academia logo após consumir o suplemento. O crime ocorreu em maio deste ano em uma academia no centro de Três Rios. Na ocasião, a vítima foi socorrida e ficou internada por alguns dias no Centro de Terapia Intensiva, CTI, mas depois recebeu alta. Após exames, foi constatada a presença de chumbinho no sangue da vítima. De acordo com os policiais, as investigações apontaram o ex da vítima como o principal suspeito pelo crime, e por isso, um mandado de prisão temporária foi expedido contra ele. Ele foi encontrado no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Três Rios. O acusado vai responder por tentativa de feminicídio agravado pelo emprego de veneno. Bom, e aqui em Petrópolis, no sábado, dia 5 de junho, a Polícia Militar prendeu um homem que estava foragido da Justiça, acusado de estupro de vulnerável. A prisão aconteceu no Vicenzo Rivetti, que fica na região do Carangola. E contra esse homem, de 32 anos, havia um mandado de prisão condenatória pelo crime de estupro de vulnerável. Ele está condenado a 16 anos de reclusão e ele foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde aguardou pela transferência para um presídio. E também no sábado, um homem de 23 anos foi preso e teve sua motocicleta apreendida pelos policiais militares do 26º Batalhão em Nogueira. Ele foi flagrado empinando em via pública, colocando assim a segurança de outras pessoas em risco. E esse homem, que não possui habilitação, foi encaminhado para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava, onde foi autuado por direção perigosa, permanecendo assim preso na Delegacia de Polícia. E bom, gente, olha só, esfriou e muito, né? O inverno chegou aí batendo na porta com vontade. A previsão climática do Instituto Nacional de Meteorologia para o mês de julho indica predomínio de chuvas próximas à média em grande parte do país. E os volumes de chuva previstos devem ficar próximos à média histórica, em período em que já se observa uma redução das chuvas. Para a região sudeste, são previstos acumulados inferiores a 50 milímetros. Além disso, as temperaturas devem ficar acima da média que já é esperada para esse mês. O mês de julho começou bem mais frio em todo o país. Isso porque uma frente semi-estacionária, ou seja, frente atmosférica que quase não se move, resulta em um período prolongado de tempo estável, está atuando no estado do Rio de Janeiro, o que faz com que as temperaturas se mantenham baixas por mais tempo. Nos próximos dias, a tendência é que esse sistema se desloque e que a alta migratória responsável pelo transporte de ar frio se posicione sobre o oceano, intensificando e potencializando o transporte de umidade de origem oceânica para o interior do continente, o que vai manter muita nebulosidade, condição de chuvisco ou chuva fraca e temperaturas amenas por alguns dias. O mês de julho corresponde ao auge da estação seca e o segundo mês do inverno. Com isso, os volumes de chuva previstos vão ficar próximos à média, com acumulados inferiores a 50 milímetros. Então, as chuvas elas são escassas, normalmente associadas ao avanço de frentes frias,
No caso da região serrana do Rio de Janeiro, o aporte de umidade de origem oceânica pode favorecer a ocorrência de chuvisco ou chuva fraca. A NET destaca as tendências das chuvas, especialmente para a região serrana. Os volumes mais expressivos de chuva, eles acontecem não pelaquela chuva de temporal, mas sim por essa chuva persistente decorrente desse aporte de umidade. A previsão indica que as temperaturas devem ficar acima da média em quase todo o país, inclusive mais quentes do que quando comparado com o mês de junho. Mas mesmo assim, vão continuar amenas. Nessa época do ano também, as massas de ar frio, as frentes frias abrem passagem para as massas de ar frio. E elas costumam chegar na região sudeste com intensidade moderada a forte o suficiente para despencar as temperaturas. Para o mês de julho, as temperaturas na região serrana devem variar entre mínima de 10 e máxima de 26 graus. Ou seja, terão dias quentes e outros bem mais frios. Além, é claro, da escassez das chuvas. Os petropolitanos afirmaram que estão preparados para o frio esperado neste mês. Além disso, disseram o que fazem para aumentar a imunidade para evitar as doenças da estação. Preparado a gente nunca está, né? Mas eu estou acostumada. Ficar dentro de casa agasalhada, vendo televisão, não tem outro jeito. Preparado estou, porque é o mês do frio, né? Produtos naturais favorecem você a acrescentar a sua imunidade. Fora aqui, já estou preparada sempre. Eu me vacinei, tomei a vacina direitinho, todas elas. Procuro me hidratar, né, no inverno. Procuro me agasalhar, procuro tomar banho cedo, procuro me proteger. E você vai ver depois do intervalo. Pedidos de isenção da taxa de inscrição do CNU vão até terça-feira. Nova tarifa social de energia elétrica já está valendo. Nova regra trabalhista reforça regras para concessão de férias e prevê multa para empresas. Dia Mundial do Chocolate é comemorado nesta segunda-feira, dia 7 de julho. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade,
da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E, gente, olha só, as pessoas interessadas em pedir a isenção da taxa de inscrição para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado devem fazer a solicitação até às 11h59 da noite desta terça-feira, dia 8 de julho. A taxa única é de R$ 70 para os cargos de nível médio e superior e deve ser paga até o dia 21 de julho. O pedido de gratuidade deve ser feito online no momento da inscrição, exclusivamente no sistema da Fundação Getúlio Vargas, que é a banca examinadora do certame, com login único da conta no portal do Governo Federal, o gov.br. O endereço eletrônico é o mesmo para anexar a documentação que comprove as situações que dão direito à gratuidade da taxa de inscrição. De acordo com as condições previstas no edital do CNU 2025, tem direito à isenção da taxa as pessoas que têm inscrição ativa no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal, CadÚnico, comprovem ser doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, são bolsistas do Programa Universidade para Todos do ProUni do Ministério da Educação ou tenham um curso superior financiado pelo Fundo de Financiamento Estudantil FIES. O candidato que prestar declarações falsas será excluído do concurso em qualquer fase e responderá legalmente pelo ato. A participação anterior em programas sociais ou isenção em outros concursos não garante isenção automática no segundo CNU. A retificação do edital do chamado Enem dos concursos, publicada na última quinta-feira, dispensa os inscritos do CadÚnico de preencherem o número de identificação social, o NIS, no momento de solicitar a isenção da taxa. E, gente, olha só, bem na semana do Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial no Brasil, que é celebrado no dia 3 de julho, a Prefeitura de Petrópolis sancionou a lei que cria o Disque Antirracista, que é um canal de denúncias para atender a população vítima de racismo. No entanto, foram vetados alguns pontos essenciais da legislação, como, por exemplo, o recebimento e encaminhamento das queixas, a fiscalização, o auxílio às vítimas e a manutenção financeira do programa. A gente vai entrar ao vivo agora com a Ana Beatriz Tomás, que vai trazer para a gente um pouquinho mais de informações exatamente sobre essa lei e os vetos que ela acabou levando. Então, Ana, boa tarde para você. Explica pra gente um pouquinho como é que vai funcionar essa lei aí do Disque Antirracismo aqui na cidade de Petrópolis. Boa tarde. Oi, Rafa, uma boa tarde para você que nos acompanha. É isso mesmo, no início de julho, a Câmara Municipal de Vereadores aqui em Petrópolis aprovou o Programa Municipal Disque Antirracista, um programa integrado à Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura da cidade, visando fortalecer as políticas públicas de combate ao racismo e a promoção da igualdade racial aqui no município. A iniciativa é de autoria da vereadora professora Lívia Miranda e as diretrizes que foram cortadas pelo Executivo foram um processo de recebimento e o direcionamento dos casos aos órgãos competentes, auxílio à vítima, monitoramento de medidas contra o crime racial, as despesas orçamentárias e a execução da lei. Vale destacar que o instrumento visa funcionar de forma multiprofissional, assessorando as vítimas para que possam retomar os casos competentes e as autoridades sobre, além de oferecer também suporte jurídico, psicológico,
assistência social, tudo que engloba ali coisas para melhorar a vida de quem sofreu essa injúria racial ou esse crime. Agora o projeto vai retornar à Câmara Municipal, que pode derrubar os vetos que foram feitos pelo Executivo. Rafa, de volta com você aí do estúdio. Ana, esse é um projeto, é uma lei importantíssima, né? O Disque Antirracismo é importantíssimo, não só aqui em Petrópolis, mas no Brasil inteiro. E, gente, só deixando claro que esses vetos que a gente menciona são os vetos do texto principal. Não significa que não vai ter fiscalização, não significa que não vai ter apoio às vítimas. Muito pelo contrário, vai ter sim, de repente, só não da maneira que foi apresentada ali no primeiro texto. Mas, claro, a gente traz atualizações aí pra vocês e pra gente também entender melhor como vai ser feita essa fiscalização. Mas, Ana, então muito obrigada por suas informações e pela sua participação. E, gente, olha só, já começou a valer desde sábado a nova tarifa social de energia elétrica, que prevê gratuidade para famílias beneficiárias do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, e que tenham consumido mensalmente, tenham um consumo mensal de até 80 kW. Segundo o governo federal, o benefício vai conceder a gratuidade total da conta de luz a 4,5 milhões de famílias. Mais de 17 milhões de famílias que também têm direito à tarifa social não precisarão pagar pelos primeiros 80 kWh consumidos em cada mês. Pelas regras da tarifa aprovadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, têm direito à gratuidade os consumidores beneficiados pela tarifa social que possuem instalações trifásicas e usam até 80 kWh por mês. Nesse caso, poderá ser cobrado na fatura apenas os custos não associados à energia consumida, como a contribuição de iluminação pública ou o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, de acordo com a legislação específica do estado ou município onde a família reside. Já para os consumidores que possuem instalações trifásicas e utilizam mais de 80 kWh por mês, o custo de disponibilidade da rede continua sendo de 100 kWh. Nesse caso, o consumidor precisará pagar uma diferença caso use entre 80 e 100 kWh. O custo de disponibilidade é o valor mínimo cobrado pela distribuidora para remunerar os gastos com a rede elétrica necessários para transportar energia até o consumidor. A tarifa social é concedida automaticamente às famílias que têm direito. Para receber, basta que a pessoa responsável pelo contrato de fornecimento de energia elétrica, aquele cujo nome está na fatura, esteja entre os beneficiários pelos programas do governo descritos acima. Portanto, não é necessário solicitar à distribuidora. A nova tarifa social faz parte da medida provisória 1300 de 2025, publicada em maio. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal têm até 120 dias para aprovar a medida ou ela perderá a validade. Bom, e olha só, a atualização na consolidação das leis do trabalho, CLT, que entrou em vigor este mês, reforça a exigência do aviso prévio de férias e estabelece multa automática para as empresas que não cumprirem os prazos legais. A medida visa garantir maior previsibilidade ao trabalhador e evitar comunicações em cima da hora, prática que ainda é muito comum em locais de trabalho. De acordo com a CLT, o trabalhador deve ser informado com pelo menos 30 dias de antecedência sobre o início das férias. A legislação também proíbe o início do descanso 2 dias antes de feriados ou do descanso semanal remunerado, geralmente aos sábados. Desde a reforma trabalhista de 2017, as regras para a concessão de férias passaram por mudanças significativas, incluindo o parcelamento das férias em até 3 períodos, desde que haja concordância do trabalhador e que o direito seja exercido dentro do período concessivo, os 12 meses após o período aquisitivo. O parcelamento só pode ocorrer se houver concordância expressa do trabalhador, sendo que um dos períodos precisa ter pelo menos 14 dias corridos, enquanto os demais devem ser de no mínimo 5 dias. Com as novas atualizações, além da multa prevista em caso de descumprimento do aviso prévio de 30 dias, também foi determinado que a empresa deve justificar formalmente o fracionamento das férias, com registro de concordância do trabalhador. E, gente, vamos falar agora de uma coisa que todo mundo gosta, ou quase todo mundo, já que hoje é celebrado o Dia Mundial do Chocolate. Nada melhor do que estar em Penedo, aqui no estado do Rio de Janeiro. O distrito de Itatiaia é conhecido por suas fábricas e receitas artesanais de dar água na boca. E nesse Dia Mundial do Chocolate, nada melhor do que estar em Penedo, esse distrito de Itatiaia, aqui no estado do Rio de Janeiro, conhecido nacionalmente
por todas as suas delícias. No coração da Serra da Mantiqueira, um pedacinho da Finlândia encanta turistas com suas paisagens, clima ameno e um sabor irresistível. Penedo guarda raízes finlandesas que se misturam à natureza exuberante da região. Mas é o chocolate que dá o toque especial a esse destino. A tradição começou com pequenas fábricas artesanais de imigrantes, inspiradas no amor europeu pelo cacau. Com o tempo, o chocolate de Penedo virou atração à parte. Hoje, são diversas lojas espalhadas pela vila, cada uma com sua receita exclusiva, sabor exótico e aquele cuidado artesanal que conquista o paladar e o coração de quem passa por aqui. Conhecemos a Fouet, a primeira gelateria escola do Brasil e que produz o seu próprio chocolate. Então o chocolate ele integra, eu acho que ele está presente na gastronomia inteira. Só que na parte dos doces, o chocolate também, eu gosto de chocolate porque ele linka, né? A confeitaria, a gelateria, que é o sorvete. E claro, chocolate combina com romance e muito amor, né, gente? Não é à toa que o Celso Turci, de Taubaté, veio reviver momentos com sua esposa já vividos por aqui. Por causa da cidade, tem um acolhimento muito bom, muito gostoso. É um lugar bom para namorar e para se vivenciar uma vida que já se teve, que nós já tivemos aqui há anos atrás e voltamos hoje. Um dos principais pontos turísticos aqui do município de Penedo é a primeira fábrica de chocolate, fundada em 1985. Aqui vocês encontram uma variedade de chocolates para todos os gostos e todos os públicos. Em fábricas como esta que visitamos, uma infinidade de opções para que turistas saboreiem e levem para casa. Entre um bombom e outro, o visitante descobre que Penedo é mais do que um destino turístico. É uma doce experiência. Gente, que delícia. Ó, então hoje, como é Dia Mundial do Chocolate, todo mundo tem licença poética para comer um chocolatinho. Tá liberado, tá, gente? Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Influenza A é responsável por 74% dos óbitos por síndrome respiratória aguda grave. Especialista aponta desafios da diabetes na terceira idade. Produção industrial recua 0,5% em maio. Projeto sem fins lucrativos promove festa junina inclusiva em Petrópolis. Tecnologia 5G completa 3 anos no Brasil, com 100% de metas cumpridas. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso, estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano.
A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E agora falando em saúde, o novo boletim Infogripe da Fiocruz, que foi divulgado na última quinta-feira, mostra que o número de casos de síndrome respiratória aguda grave permanece em níveis elevados na maior parte do Brasil. A atualização é referente à semana epidemiológica dos dias 26 semana epidemiológica 26, dos dias 22 a 28 de junho. A análise aponta ainda que nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 33,4% de influenza A, 1,1% de influenza B, 47,7% de vírus sincicial respiratório, 20,6% de rinovírus e 1,8% de Covid-19. A gente continua observando uma tendência de interrupção do crescimento e até mesmo queda das hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave em muitos estados do país, sendo que esse cenário reflete aí já uma interrupção do crescimento ou até mesmo queda das hospitalizações tanto pelo vírus da influenza quanto pelo vírus sincicial respiratório. Apesar da queda nas hospitalizações, o número de casos ainda é alto. Apesar disso, ainda não é hora de relaxar as medidas de controle e proteção, já que a incidência dessas hospitalizações por influenza e VSR permanece aí em um nível bastante elevado na maior parte do país. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, foram aplicadas até o dia 30 de junho 77.535 doses da vacina contra a influenza. Além disso, 41,18% da população de idosos, crianças e gestantes foram vacinados. Alguns petropolitanos relatam que estão cientes da importância de manter o calendário vacinal em dia. Ainda não me vacinei, sim, sei da importância, claro, combater a gripe. Sim, a importância é essa para o idoso, mas ainda não tive tempo disponível para isso. Já me vacinei e tem que vacinar sim. É importante que a gente tenha cobertura, então todo mundo deve se vacinar. É uma prevenção de cuidado, né, com a saúde. É muito importante que as pessoas se vacinem, né, mantenham o calendário em dia da vacinação. Sim, é uma tarefa que tem que ser cumprida por todos os cidadãos. Para a pesquisadora da Fiocruz, outras medidas além da vacinação devem ser tomadas. A gente também continua recomendando para que as pessoas usem máscaras dentro dos postos de saúde e para que também mantenham aí uma etiqueta respiratória, como cobrir a boca com braço ou com lenço de papel ao tossir e espirrar, manter as mãos sempre higienizadas com água e sabão e álcool em gel. Referente ao ano epidemiológico 2025, já foram notificados 119.212 casos de SIRAG. Entre os casos positivos, foram registrados que 26,7% dos casos são de influenza A, 1,1% de influenza B, 45,5% de vírus sincicial respiratório, 22,1% de rinovírus e 8% de Covid-19. E ainda falando em saúde, em referência ao Dia Nacional do Diabetes, que é celebrado no dia 26 de junho, a equipe da TV Correio da Manhã entrevistou a geriatra e médica de família e comunidade Inoan Viana, que destacou os desafios relacionados a essa doença. Um dos principais pontos destacados pela médica foi a importância do diagnóstico e do tratamento nas pessoas da terceira idade. O diabetes é uma doença crônica, não transmissível, que a gente tem observado que tem crescido na nossa população e ela se dá de duas maneiras. O diabetes tipo 1 é caracterizado pela incapacidade do pâncreas de produzir insulina devido à destruição das células beta pelas células de defesa do organismo. Ou ela se dá de outra maneira, que é a redução da produção dessa insulina para o nosso próprio organismo ao longo do tempo, né, conforme a gente vai envelhecendo, que é o diabetes tipo 2. E aí são propostas, são patologias totalmente diferentes,
que precisam de atenção de uma forma redobrada. Segundo dados do censo de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aproximadamente 10,2% da população do Brasil possui diabetes, ou seja, aproximadamente 20 milhões de brasileiros possuem diagnóstico dessa condição. A gente está falando de uma doença que ela pode ser silenciosa, mas em algum momento ela vai trazer algumas complicações, né? Como internações, amputações ou necessidade de uma atenção especializada como diálise, quando a gente tem uma insuficiência renal por causa do diabetes. Ela destaca que, apesar da doença poder atingir pessoas de qualquer faixa de idade, a condição pode ser mais preocupante no público idoso. Isso por conta da maior vulnerabilidade nesta idade e muitas vezes também pela necessidade do consumo de medicamentos para outras condições. Quando a gente fala de um idoso que foi diagnosticado com diabetes e é hipertenso, a gente está somando, né, os riscos de complicação. Então, a gente precisa ter uma atenção ainda redobrada para evitar que esse paciente, na hora de acompanhar uma patologia, acabe descompensando a outra. A especialista aponta que cada caso de diabetes deve ser estudado individualmente, mas que existem alguns sinais que podem ser indícios da doença. Paciente aumentando o volume de ingesta de líquidos, uma necessidade de beber muito líquido, um aumento de idas ao banheiro, que a gente chama, né? Que é poliúria, o paciente indo muito ao banheiro ou comendo exageradamente sem ter um ganho de peso adequado, ou até mesmo tendo uma perda de peso. Então são sinais que a gente fica um pouquinho mais alerta em relação a eles. De acordo com o INOAN, no caso do aparecimento de alguns sinais que possam levar à suspeita de diabetes, o paciente deve procurar atendimento médico. Inicialmente a gente precisa realizar exames de sangue, exames laboratoriais, para entender como é que está o nível de açúcar no organismo da pessoa naquele momento, mas a gente também tem exames que mostram como é que ficou ao longo dos últimos 3 meses. Então a gente não leva em consideração apenas o diagnóstico daquele momento, a gente consegue fazer um rastreio desses últimos meses. Ela ainda destaca que os medicamentos utilizados no tratamento da diabetes estão disponíveis de forma gratuita nas farmácias populares. E agora falando em economia, em maio deste ano de 2025, a produção industrial nacional recuou 0,5% se comparado a abril na série com ajuste sazonal. Em relação a maio de 2024, na série sem nenhum ajuste, houve um crescimento de 3,3%. O acumulado do ano foi a 1,8% e o dos últimos 12 meses chegou a 2,8%. Na passagem de abril para maio de 2025, houve taxas negativas em 3 das 4 grandes categorias econômicas em 13 dos 25 ramos industriais pesquisados. Entre as atividades, as influências negativas mais importantes vieram do setor de veículos automotores, com uma queda de 3,9%, e produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que caíram 1,8%. Com esses resultados, a produção industrial encontra-se 2,1% acima do patamar de fevereiro de 2020, ou seja, patamar pré-pandemia, mas ainda está 15% abaixo do nível recorde da série histórica que foi alcançado em maio de 2011. Por outro lado, entre as 11 atividades que avançaram nesse período, a de indústrias extrativas teve o principal impacto positivo, com a 4ª alta consecutiva, que acumulou um crescimento de 9,4%. Na comparação de maio de 2025 com o mesmo mês do ano anterior, o setor industrial registrou uma expansão de 3,3% em maio de 2025, com resultados positivos em 3 das 4 grandes categorias econômicas, 19 dos 25 ramos, 55 dos 80 grupos e 60,1% dos 789 produtos pesquisados. Vale destacar que no índice mensal desse mês, não se verifica a influência do efeito calendário, já que maio de 2025 teve o mesmo número de dias úteis do que igual mês do ano anterior, mas observa-se uma base de comparação menos elevada, uma vez que em maio de 2024 o setor industrial recuou 1,2%. E, gente, olha só, o projeto Gigi vai promover no dia 19 de julho uma festa junina inclusiva aqui no município de Petrópolis. A iniciativa é voltada para pessoas com síndrome de Down e com o transtorno do espectro autista. A festa junina do Projeto Gigi vai ser realizada no Centro de Cultura Raul de Leone, no Centro Histórico de Petrópolis. O evento é organizado por uma iniciativa sem fins lucrativos, que visa a inclusão
de pessoas com síndrome de Down e outras deficiências. O projeto Gigi nasceu do amor de uma avó pela neta com síndrome de Down e transtorno do espectro autista. Desde então, a iniciativa se tornou uma rede de apoio, desenvolvimento e inclusão para crianças e adolescentes de famílias atípicas de Petrópolis. A organizadora do projeto, Andréa Cristina Esteves, reforçou a importância de palestras sobre a inclusão e direitos das famílias atípicas. Essa é uma parte muito importante do nosso trabalho. As informações têm que ser corretas e levadas para a maior quantidade possível, porque ainda hoje existe muito preconceito, né? Muito paradigma, as pessoas não sabem realmente o que é. André destacou a importância das pessoas se informarem mais sobre as doenças e demonstrou preocupação, pois a busca de conhecimento ainda está longe de ser a ideal. Vou ser sincera, ainda não são muito bem aceitas. A população não procura esclarecimento. Gente, olha só, a tecnologia 5G completa 3 anos de implantação no domingo, completou 3 anos de implantação no Brasil neste domingo, com mais de 1.000 municípios com acesso à rede que oferece maior velocidade de tráfego, segundo o balanço divulgado pela Conexis Brasil Digital, que é o sindicato das empresas de telecomunicações. Ao todo, 1.025 municípios brasileiros receberam a nova tecnologia, beneficiando mais de 47 milhões de clientes nos últimos 3 anos. Ainda de acordo com a Conexis, o 5G está presente em municípios com maior número de habitantes, atingindo mais de 70% da população brasileira. A primeira cidade a ter acesso à tecnologia foi Brasília, no dia 6 de julho de 2022. Atualmente, o estado de São Paulo é onde o 5G é mais adensado. O estado tem o maior número de antenas 5G, com mais de 10.200 estruturas em 622 municípios, o equivalente a 25% do total do país. Já o Acre é a unidade federativa com o menor número de antenas 5G no país. São 169 instaladas em 5 cidades. Pelas regras do edital da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que disciplinou a implantação do 5G em novembro de 2021, as operadoras deveriam atender a todas as capitais brasileiras, além do Distrito Federal, com pelo menos uma estação radiobase do 5G para cada 10 mil habitantes, além de 53 municípios com mais de 500 mil habitantes até o dia 31 de julho de 2025. A Conexis informou que as operadoras não apenas atenderam 100% das metas previstas para julho deste ano, como também avançaram em 60% nos compromissos estipulados para 2026. A tecnologia 5G oferece altas velocidades, baixa latência e capacidade de conectar múltiplos dispositivos simultaneamente, abrindo portas para avanços na indústria 4.0, telemedicina, agricultura de precisão e no mercado de internet das coisas. Dados divulgados pela Anatel, com base em informações do movimento Antene-se, mostram que um dos principais desafios para a ampliação da oferta do 5G no país é a falta de legislação local disciplinando a implantação e uso das antenas, a Lei Geral das Antenas. Em abril, havia 450 cidades com leis aprovadas e com 5G em funcionamento. Nesses locais, estão cerca de 85% de todas as estações 5G do país. Por outro lado, 849 municípios operam sem uma legislação adequada. Nesses locais, há apenas 6.300 estações de 5G, o que equivale a apenas 15% do total nacional. E você vai ver depois do intervalo. Exposição Internacional Arte 100 para Todos chega a Petrópolis após temporada no Rio de Janeiro. Brasil tem recorde de turistas estrangeiros no primeiro semestre. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. A exposição da série Arte 100 para Todos ocupa um dos espaços mais tradicionais de Copacabana e agora estará em Petrópolis até o dia 6 de julho. Ela vai ficar exposta no quarteirão Ingelheim, o que consolida a Serra Fluminense como parte essencial do roteiro artístico internacional promovido pelo projeto. A amostra, que teve início no último dia 24 de junho em Copacabana, atraiu olhares atentos pela proposta de acessibilidade, diversidade e internacionalização.
Em Petrópolis, o projeto ganha novo fôlego sob o olhar da artista Rosane Banger, anfitriã do local e uma das expositoras da edição. E aí, conversando, surgiu essa ideia, né? Eu tenho essa casa aqui, que eu não moro nela, mas eu coloco ela como casa pré-temporada. É uma casa que tem uma arquitetura atemporal, então assim, eu acho que tem tudo a ver também com a cidade, né? Eu sou natural de Petrópolis, apaixonada por essa cidade. O projeto conta com reconhecimento institucional. Isso porque Ângela, que é galerista, e Vinícius, que é o expografista da exposição, foram oficialmente nomeados pelo Parlamento Europeu como embaixadores do projeto no sul do Brasil. Isso cria uma ponte entre produções nacionais e o cenário artístico europeu. O espaço histórico e a tradição cultural da cidade serrana fortalecem o propósito do projeto para tornar a arte um bem comum e universal. Além disso, é a primeira experiência em expor no formato Art Open House. Curada pela galerista Ângela de Oliveira e com expografia de Vinícius Otti, a exposição reúne nomes consagrados e novos talentos brasileiros e internacionais. Além disso, alguns artistas com deficiência vão dar visibilidade à pluralidade da fotografia, arte digital, belas artes e ilustração. Então, eu trabalho nisso já há mais de 10 anos e aproximadamente 1 ano e 4 meses o Vinícius entrou na nossa Arte 100. Tudo que vocês estão vendo aqui, eu faço a curadoria dos artistas, os locais, faço o network para ver os locais, e o Vinícius que faz essa montagem maravilhosa que vocês estão vendo. Vinícius Otti é expógrafo da Arte 100 para Todos e explicou o que faz no projeto. A gente vai estar aqui até dia 6 recebendo visitações gratuitas. Não precisa ser só com o intuito de comprar, a gente está aqui principalmente para divulgar o trabalho dos artistas e para estimular o consumo de arte na população. Porque uma obra de arte ela pode ser comprada, mas ela também alimenta a alma, isso é o principal. A passagem por Petrópolis marca uma das etapas mais simbólicas da primeira fase do projeto, já que a partir de julho conta com exposições programadas ao redor do mundo. Basicamente, a expografia seria a montagem e disposição de obras. Então, a gente leva em consideração a paleta de cores, tamanho de obra e, principalmente, os espaços que o lugar oferece. Gente, olha só, o Brasil registrou a entrada recorde de turistas estrangeiros no primeiro semestre, segundo divulgou na última quinta-feira o Ministério do Turismo. De janeiro a junho, o país recebeu mais de 5.300.000 visitantes, uma alta de 48,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Polícia Federal, os turistas da Argentina lideram a lista no primeiro semestre, com 2.323.891 visitantes, seguido por Chile e Estados Unidos. O Plano Nacional de Turismo prevê a entrada de 6.900.000 visitantes internacionais este ano. Com o resultado do primeiro semestre, o governo estima que a meta de 8.100.000 turistas estrangeiros para 2027 se materialize em 2025, 2 anos antes do previsto. Apenas em junho, 444.882 turistas de outros países desembarcaram no Brasil, uma alta de 33,8% em relação ao mesmo mês de 2024. Atualmente, o turismo representa 8% do produto interno bruto e a perspectiva é de crescimento. Segundo a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a malha aérea cresceu 16% em 2025, após se expandir 18% no ano passado. O órgão atribui o aumento ao uso da inteligência de dados e ao aumento da promoção do Brasil em mercados internacionais. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, estamos começando mais uma semana e olha, nos últimos dias aqui esfriou muito, em Petrópolis esfriou demais nesses últimos dias. E claro, a gente quer saber como é que vai estar a previsão aí para o resto dessa semana. E por isso eu já estou aqui ao vivo com o repórter Eric Portela, que vai trazer essas informações para a gente sobre a previsão para amanhã aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Eric, boa tarde. Ó, começamos uma semana, já foi bem gelado. Ontem aqui em Petrópolis já estava muito frio. Como é que será que vai estar terça-feira? Boa tarde, Rafa. Boa tarde para você de casa que está nos assistindo. Começamos aí mais uma previsão do tempo. Como você bem falou, Rafa, a previsão,
teve uma queda bem significativa durante esses últimos dias e a previsão é de temperatura estável aí para as nossas cidades de cobertura. Vou pedir para a produção colocar as cidades aqui no nosso telão para que vocês possam acompanhar. E veja bem, a terça-feira em Nova Friburgo tem previsão de sol com algumas nuvens ao longo do dia e ao anoitecer as nuvens se dissipam. As temperaturas devem variar entre mínima de 9 e máxima de 19 graus. Em Teresópolis, o dia também será de sol entre nuvens e sem possibilidade de chuva. Os termômetros vão marcar mínima de 10 e máxima de 19 graus Celsius. Em Petrópolis, a temperatura passa por leve elevação, mas ainda assim continua frio, viu? Marcando mínima de 10 e máxima de 23 graus. Bem, o dia segue essa mesma tendência, muitas nuvens durante a terça-feira e noite de céu limpo e mais uma vez sem previsão de chuva. Em Paraíba do Sul, a previsão é de sol entre nuvens e não há probabilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre mínima de 11 e máxima de 22 graus Celsius. E para finalizar, em Três Rios, a terça-feira será ensolarada com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, deve ser de poucas nuvens no céu. Os termômetros vão marcar, Rafa, mínima de 10 e máxima de 24 graus Celsius. E é isso, né? Clima e temperatura típicas aí de inverno. É isso mesmo, Eric. Hoje a gente apresentou aqui no jornal uma matéria da Mari falando sobre como é que vai estar o tempo para o mês de julho e é exatamente assim característico dessa terça-feira, dessas informações que você trouxe pra gente. As mínimas ali próximos dos 10 graus, as máximas próximos dos 20, a gente tem uma amplitude térmica grande, mas o dia seco, né? Não tem muita chuva nesse período. Na semana passada a gente teve uns dias de previsão de chuva, mas ó, para essa semana a gente já não tem previsão. Para amanhã, sem chuva aqui nas cidades da nossa região de cobertura. E sim, frio, gente. Estamos no inverno, a época mais fria do ano. Exatamente, então, Rafa. A gente tem tido esses dias mais secos, né? E com aquele vento bem gelado. Um vento frio, chega até a cortar os lábios. Então, vamos lembrar de hidratar a pele. Também não é só no calor que a gente tem que cuidar da pele, principalmente no inverno, resseca em cima dos olhos, os lábios, o nariz, então vamos se cuidar, porque esse frio tá prometendo. É isso mesmo, Eric, você tem razão, a gente desidrata muito no verão, mas no inverno também, então a hidratação é importantíssima. Eric, então olha, muito obrigada por suas informações, essa foi a previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além, é claro, do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, Facebook, TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Amanhã, gente, é terça-feira, estamos começando a semana, então, claro, a gente tem aquele encontro marcado ao vivo a partir de 1h da tarde. Eu espero por vocês e até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.